Shalom, muita paz, muita luz, na luz da verdade do Messias Abdrushim. Sou espiritualista, leitor da mensagem do Graal na luz da verdade do Messias Abdrushim. Hoje é terça-feira, dia 2 de fevereiro de 2021. Em Jundiaí, 29 graus, dia limpo, estamos no verão, são 10 horas e 39 minutos dessa manhã de sol aqui em Jundiaí, São Paulo, Brasil. Estava falando sobre, nos últimos vídeos, estava falando sobre as mensagens póstumas do Messias Abdrushim. Então, a minha proposta são um total de 46 curtas mensagens de Abdrushim póstuma, ou seja, após a sua morte. Ele faleceu em 6 de dezembro de 1941, ou seja, faz 80 anos que ele faleceu, deixou a terra. É o Filho do Homem, o Espírito Santo, Espírito da Verdade, Immanuel Abdrushim, Immanuel Parzival Abdrushim. Muito bem, então vamos dar continuidade a essas mensagens póstumas que ele ditou a uma vidente do seu círculo. O nome dela é Charlotte von Troeltsch. Era uma uma discípula de Abdrushim. Ela foi a diretora da Escola do Graal, lá em Womperberg, Tirol, onde Abdrushim atuou de 1928 a 1938, até ele ser preso pelos nazistas, que anexaram a Áustria, né? No dia 12 de março de 1938. Eu acho essas mensagens são muito importantes, né? Porque elas equivalem ao que Jesus fez após sua morte. Só que naquela época ele não escrevia, né? Enfim, era diferente, ele não deixou nada escrito, né? Ele viveu muito pouco tempo. E então a maneira que ele tinha para reforçar a doutrina dele, enfim, reforçar a convicção das pessoas que estavam próximas a ele, que eram principalmente os discípulos, foi justamente reaparecer após ele ter falecido, né? 3 dias após. Talvez menos de 3 dias, né? Porque foi o tempo que a alma, enfim, ele tem que se desligar do corpo terreno. Então não é bem o tema que eu vou falar hoje, mas esse é um tema sempre muito válido, né? Falar sobre a questão da ressurreição de Cristo, né? Que a ressurreição é só espiritual e que o corpo terreno fica na matéria, né? Jesus se sujeitou a tudo que um ser humano se sujeita, né? Nascimento, geração, morte, fome, enfim. Ele se sujeitou a isso. Então, no nascimento, como na morte, é natural. Não tem nada dessas idiotices aí que os ditos cristãos falam. É idiotice, coisa de vagabundagem espiritual. Essa é a realidade. Essa crença cega, oca, que os cristãos dizem, é vagabundagem espiritual. Coisa de vadio, que não se esforça, é indolência espiritual. Não se esforça para evoluir espiritualmente. Ficou preso a um livro, uma doutrina, e não sai daqui.
Isso não é envolver, isso aí é paralisação espiritual. Isso aí não é servir a Deus, não. Deus não gosta de preguiçosos e indolentes. Que é pessoas ativas, sábias espirituais. Então essa questão do nascimento, completamente errado. O livro Jesus, o Amor de Deus, Jesus, o Amor de Deus, e Os Apóstolos de Jesus, ambos editados pela Ordem do Graal na Terra, www.graal.org.br, esta verdadeira história e missão de Jesus Cristo. O pai dele terreno foi Creolus, foi um centurião romano, capitão centurião romano. E o corpo de Cristo ele foi ocultado a pedido de Maria de Nazaré por José de Arimateia e apóstolo João. E eu fiz uma teoria há 10 anos, já há 10 anos, que o corpo de Cristo está exatamente guardado no fundo da caverna direita do Calvário de Gordon, em Jerusalém. É um aglomerado rochoso, que é denominado de Calvário de Gordon, aquela face da caveira. Na órbita, caverna direita do Calvário de Gordon está uma entrada para que leva ao sepulcro oculto de Cristo, onde estão os seus ossos. Eu divulgo isso faz tempo. Essa é a minha convicção, é o meu estudo que eu fiz, tanto com base na literatura espiritualista, né, da mensagem do Grau de Abdurshin, originário da mensagem do Grau, quanto também da ciência, pesquisando a ciência, mapa histórico atual de Jerusalém. Então fiz essa pesquisa e divulgo isso já há muitos anos. Então, na minha opinião, basta fazer uma investigação arqueológica no fundo da caverna, órbita direita do Calvário de Gordon, e vai ser encontrado uma abertura que foi tampada, está fechada. Removendo, vamos supor, os entulhos que estão nessa entrada, inclusive tem até ossadas de anônimos, né? Deve estar lá. Pelas fotos que eu vejo, me parece que tem até uma caveira de ossos de anônimos, né? Que foi colocada por José de Arimateia para vedar essa entrada. Basta remover e ela está praticamente disfarçada. Inclusive no topo desse Calvário de Gordon fica um cemitério árabe muito antigo, né? Que tem registro aí que esse cemitério já existia no ano 2000, no ano 1200, né? Parece que é época do Mamelucos, né? Domínio árabe. E também nesse aglomerado rochoso, ele é praticamente dividido em duas partes, vamos dizer assim temas assim de nome, assim, de prestígio. É um aglomerado único, mas à direita desse aglomerado rochoso fica o Calvário de Gordon, um dos lugares mais turísticos de Jerusalém, né? Calvário de Gordon. E do lado esquerdo fica o túmulo do jardim. Então, os evangélicos, vamos dizer assim, eles supõem, como fantasiosamente, que nesse Calvário de Gordon, porque aí daí que está o nome, Calvário de Gordon, que teria sido crucificado Jesus Cristo. E à esquerda, que fica o túmulo do jardim, eles acreditam que lá que foi o sepulcro, né? De São José de Arimateia, enfim, que depois sumiu o corpo de Jesus, né? Eles falam em ressurreição sem compreender as leis de Deus e o que é verdadeiramente a ressurreição de Cristo. Isso só é possível, esse esclarecimento, através da obra Na Luz da Verdade de Abdurshin, do Messias Abdurshin.
é o Espírito da Verdade. Essa obra é Na Luz da Verdade, Mensagem do Graal. Ela é encontrada, editada em português pela Ordem do Graal na Terra, português brasileiro, e também editado em português europeu pelo Movimento Internacional do Graal, da Fundação da Mensagem do Graal, que fica em Stuttgart, na Alemanha. Então essa fundação ela traduz a Mensagem do Graal para mais de 20 idiomas. O site dessa fundação é www.graal.de, de referência à Alemanha, Deutsche. E Graal, só com A, G-R-A-L, graal.de. Aí já digitando isso, www.graal.de no Google, na busca, já cai nesse site da Fundação da Mensagem do Graal, com todos os idiomas, inclusive o português. E a Ordem do Graal na Terra, que publica a Mensagem do Graal em 3 volumes, que foi uma edição que Manuel Abidruchin deixou pronto, uma edição no final de maio, na época de Pentecostes, de 1941, mais ou menos uns 6 meses antes do seu falecimento. Foi a última obra que ele fez. Ele foi para Kipsdorf para fazer essa adaptação. Foi a 3ª edição da Mensagem do Graal. Essa é a minha convicção. Existem polêmicas aí de que seria uma obra adulterada, enfim, pela viúva dele, né? que ela é responsável depois da morte do Messias Abidruchin. Ela foi responsável por toda a organização do Graal, né? Então foi nessa época que a mensagem em 3 volumes começou a ser impressa e difundida, né? Então, a partir do momento que começasse a ser difundida essa mensagem em 3 volumes, a 3ª edição de 1941, e não podia ser impressa quando foi terminada essa edição, né, essa reformulação, porque o Abidruchin estava em prisão domiciliar, vamos dizer assim. Ele era viajado pelos nazistas, então ele fazia tudo muito discretamente, porque ele foi proibido de difundir sua obra, enfim. E como ele estava na Áustria, Tirol, Vomperberg fica no Tirol, né, na Áustria, ele não tinha, assim, ele tinha uma certa liberdade, né, ao contrário de que quando estava lá na Alemanha, né, que ele tinha uma editora gráfica em Munique, mas em agosto de 1937, 7 meses antes da invasão, na anexação da Áustria, essa editora foi interditada pelos nazistas, né, para proteção do Estado e do povo. Foi essa a alegação. Mas depois que invadiram a Áustria, anexou em dia 12 de março de 1938, Abidruchin ele foi preso, ficou 6 meses preso e conseguiu só ser libertado por um discípulo de Helmut Miller e Schiller-Raut. Era um fiel discípulo de Abidruchin, e ele ofereceu, né, como condição, né, da liberdade de Abidruchin, ofereceu a própria vida e os bens materiais dele. Ele só conseguiu isso porque ele ainda era membro do partido nazista. Então, devido a essa influência que ele tinha, ele conseguiu libertar. Mas assegurando que Abidruchin não ia fugir e nem continuar sua obra, foi essa condição para a liberdade de Abidruchin. É que
que realmente Miller ficasse responsável pela vida dele, com seus bens e com sua própria vida, para que ele não fugisse, né? Abdurrahim não fugisse, e que não continuasse a sua obra. A sua obra estava interrompida, a mensagem do Grau. E que já tinham feito ao interditar a gráfica dele, né? Em Munique, em agosto de 1937. Depois, 7 meses depois, eles invadiram a Áustria, e esse foi talvez um principal motivo de Hitler, né, ter anexado a Áustria, foi isso. Ele via Abdurrahim como um adversário dele, o mais perigoso adversário dele. Mesmo Abdurrahim não tendo não sendo político, não tendo armas, não sendo um revoltoso, vamos supor assim, uma pessoa que quer conquistar o poder, né, revolucionário, né, vamos dizer assim, através de armas, né? Hiroshima não. Ele estava fazendo uma revolução espiritual. Estava fazendo uma revolução, o poder dele estava no sentido espiritual. Então, inúmeras pessoas estavam sendo adeptos, lendo a mensagem do Graal que ele estava difundindo. Então, isso era as duas principais instituições que sentiam o perigo, eram principalmente a Igreja Católica e a Alemanha, o Estado da Alemanha, né, comandado por Hitler. Então é isso que aconteceu. E, enfim, aí Bedrochin ele ficou 6 meses na propriedade de Helmut Miller, Schiraldi, e depois ele foi para Kipsdorf, e foi em dia 27 de março de 1939. Então ele ficou lá em Kipsdorf até sua morte em 6 de dezembro de 1941, aos 66 anos. Teve uma vida abreviada. Ele foi lá, creio, justamente para em sossego conseguir preparar sua mensagem oral para três volumes. Essa que foi a intenção dele. Então ele tinha que fazer muito discretamente. Ele também teve que sair do domínio lá de Helmut Miller, porque ele não podia trabalhar lá com Helmut Miller, porque se ele próprio, o Helmut Miller, ficasse sabendo que ele estava escrevendo, reformulando sua mensagem, né, chamada mensagem de última mão, ele comprometeria, porque só o fato de Helmut Miller saber já ia comprometer, porque ele é um político, ele era do partido nazista, né? E com esse conhecimento ele poderia ser torturado e morto até, se ele ocultasse, né? Então ele não queria comprometer nem que Helmut Miller soubesse que ele continuava a trabalhar com sua mensagem. Essa é a grande questão. E isso é justamente que os adeptos hoje da mensagem de 1931, que é a mensagem anterior, que os adeptos da mensagem do Grau da chamada mensagem de 1931 consideram que essa edição em 3 volumes foi uma obra adulterada por Frau Maria, né? Porque Frau Maria que estava com a responsabilidade. Ela ficou, após a morte de Bedrochin em 1941, em 1945, com o final da guerra, ela conseguiu recuperar von Perberg, a propriedade que ficou sendo da família, né? Então, da família Benhardt. Né? O nome de Abdurrahim, do Messias Abdurrahim, o nome como cidadão alemão era Oskar Ernst Benhardt. Então, em 1945, a família Benhardt recuperou a propriedade de von Perberg. Então, a Frau Maria ficou responsável de 1945 até 1954, quando ela saiu da direção por questão de saúde, né? Depois veio a falecer em 1957.
Aí o filho dela, Alexander Benjardit, assumiu a presidência do Movimento Internacional do Grau e ficou até 1968. Em 68 foi a outra filha dela, né? Irmingard, que assumiu a presidência do Movimento Internacional do Grau, e até o falecimento dela em 1990. Então é isso que aconteceu. Então esses adeptos da mensagem de 1931 considera a mensagem em 3 volumes como uma obra adulterada por terceiros, né? Mas existem evidências suficientes para crer que realmente foi ele. Porque ele, em quase 3 anos que ele ficou em Kipsdorf, Saxônia, um lugar pacato, próximo da fronteira com a Tcheca, República Tcheca, muito próximo, coisa assim, acho que uns 30 quilômetros, assim, os montes metálicos, né? Então, ele foi lá para um lugar isolado, né? Ele simpatizava muito com a República Tcheca, né? Os adeptos, até há uma informação de que ele teria destituído a Alemanha como o povo que teria que reconhecê-lo, né? Porque a Alemanha começou ao invés de aderir a ele, enfim, né? Espiritualmente, elas foram tudo como mariposas, né? Com a falsa luz atrás da política, das falácias de Hitler, né? Então ele se sentiu perseguido e não prestigiado, né? pela Alemanha, que foi o povo eleito. E assim ele teria, em 1932, dito que o povo alemão não fora destituído desse privilégio de reconhecê-lo, e sim seria os tchecos. Acho que é tchecos e eslovacos, né? Porque era uma única nação naquela época. E, então, isso é até um fato interessante. Eu estou pesquisando sobre isso. Eu tenho nas redes sociais, alguns amigos e amigas, tanto tchecos como eslovacos. E eu sinto que eles, eu sinto assim, intuitivamente, vamos dizer assim, né? Se tiver certa essa intuição, que eles talvez sejam o único povo desperto espiritualmente na Terra. Não só na Europa, como na Terra. Assim, um povo que teve assim muitos problemas, assim, questão políticas da União Soviética, né, da ex-União Soviética, enfim, muitos problemas, né, muito sofrimento, né, a própria anexação da Alemanha, né, da Tcheca, né, enfim, então isso fez com que esse povo ficasse acordado espiritualmente. Eu percebo isso. É uma coisa que recentemente que eu fiquei sabendo e tenho percebido. Tenho percebido, né? Porque a maior parte dos povos, não, na Europa, enfim, estão focados em questões políticas, em questões econômicas, coisas materiais, basicamente materiais. E a República Tcheca ficou lá com um povo assim discreto, enfim. Houve essa divisão em tchecos e eslovacos, né? Mas são dois povos, mas que têm sentido de nação, né? Até eu também fiz uma postagem, algumas reflexões, que, a meu ver, devido a esse sentido de nação, de uma única nação, deveriam ser um único país. Não deveria ter havido aquela divisão. Aquela divisão, é, possivelmente, quase certeza que aconteceu pelos eslovacos querendo ter um próprio idioma, né? Porque eles tinham, é natural que um povo assim tem uma certa característica, um idioma e tal. Mas como quando era Tchecoslováquia, né? Estavam unidos, o único idioma oficial era o tcheco, né? Que é muito semelhante ao eslovaco.
Então eles queriam ter o idioma próprio e com isso separou, porque uma nação não pode ter dois idiomas fortes, vamos assim, dominantes, que aí elas se separam. Não tem como, né? E então é essa a questão, né? Até eu fiz essa reflexão, que uma nação tem que ter só um idioma, não pode ter dois. Mesmo que tenha uma nação que seja formada por dois povos, né? E lá tem essa questão aí de um sentimento de uma única nação. É isso importante. Então é isso que tem que ser priorizado, a meu ver. Então isso fortalece o país, a nação, né? Então, na minha opinião, deveriam ser novamente uma nação e ter um só idioma. Eu não sei, eu acho que aí tem que ser novamente ser o idioma tcheco predominante, quer dizer, oficial. Não pode ter dois idiomas. Se a gente vê a questão aí, por exemplo, do Canadá, que tem aquela província Quebec, que é de língua francesa, né? A maioria falam francês. Eles, em 1968, admitiram o segundo idioma oficial, o francês, né? Porque sempre foi o inglês, né? O único idioma oficial do Canadá. Porque é a língua que está na maior parte do território, na maior parte da população, né? Então tem que ser o inglês. E, enfim, se o pessoal lá de Quebec quer falar inglês, quer dizer, em francês, é uma questão dele, mas tem que ter um único idioma oficial. Mas a partir do momento que admitir um segundo idioma oficial, no caso o francês, que é um idioma forte, né? Divide o país. E quase foi, eles conseguiram, né? Através de um plebiscito, faltou pouco, acho que uns 50 mil votos só para que Quebec se tornasse um país com língua francesa, né? Então esse aí é o perigo das nações que admite dois idiomas. Porque o idioma é a fala, né? Que forma esse sentido de nação. É o principal requisito, né, de um país, de uma nação, é o idioma. E então nós vamos, por exemplo, a Índia. A Índia, o idioma oficial é o inglês. Agora, tem outros idiomas que também que consideram oficiais, são de diversos povos, né? Quer dizer, acho que não sei se são uns dois ou três, né? Porque é um país muito grande, mais de 1 bilhão de habitantes. Então tem, conforme a região, tem um idioma assim natural, nativo. Então isso admite para cada região. Mas isso é vamos dizer assim, é um idioma fraco, próprio de um povo, de uma localidade. Então isso não interfere. Ele não interfere porque o oficial que domina todo o país é o inglês. A Bolívia também também admite alguns idiomas como oficiais de povos indígenas. Mas mesma questão. Embora tenha admitido como oficial, eu acho que isso atrapalha também, né? O dominante é o espanhol. Então não tem tantos problemas como talvez nem tenha problema por causa disso. O Brasil também tem as línguas indígenas, né? Até são assim, se busca preservar também, né? Mas são línguas, vamos dizer assim, fracas, no sentido assim. Então o Brasil sempre vai ser o português. Tem modos de falar regionais, do sul do país, do nordeste, dos indígenas, mas o único idioma oficial é o português. O Portugal, quando estabeleceu o idioma português, né, um idioma forte, se separou da Espanha.
tentaram se unir aí uma época, acho que foi lá para por 1200 até 1600, chegaram até a se unir, né? Novamente. Acho que foi lá por 1600, né? Ficaram, acho que uns 100 anos assim, mas não funcionou porque são idiomas incompatíveis, né? Que já adquiriu uma personalidade, né? Então não tem como ter dois idiomas fortes em um país. Então essa questão da República Tcheca, eu penso isso, eu acredito que deveria ser novamente unidos, como porque tem esse sentimento de nação, isso fortalece o país, mas com um idioma oficial. A meu ver, é o tcheco, que é um idioma mais forte, é o que predomina, né? Onde está a maior parte da população, enfim. Os idiomas são muito semelhantes, eu mesmo não sei a diferença. Eu não sei a diferença. Ouvindo, lendo, assim, eu conheço pouco, até agora estou procurando conhecer um pouco o idioma tcheco, né? Estou achando interessante, enfim, é bem complicado, né? Mas eu estou achando muito bacana. Eu nunca viajei para outro país e talvez agora, se eu resolver fazer uma viagem, aí eu estou pensando em conhecer a Tcheca, a República Tcheca, enfim, aquela região, né? Eu tô com vontade de conhecer lá. Ó, esse vídeo aqui geralmente demora uns 30 minutos, né? Ele já vai terminar. Ia falar sobre as mensagens póstumas de Abdurshim. Acabei direcionando outros temas e então vai ficar para o próximo vídeo. Então é isso. Vou encerrar agora. Muita paz, muita luz.